Certamente você já ouviu histórias daqueles consumidores apaixonados por automóveis que nunca se renderiam ao universo da eletrificação. Pois é, o Ligados na Tomada dessa semana traz aqui um convertido, o empresário Daniel Rossi, que vai contar essa história pra gente, como ele se transformou daquele old school, motores V8 a combustão, para o mundo dos elétricos. Daniel, seja super bem-vindo ao Ligados na Tomada, meu amigo. Alex Rufo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar essa história. Posso chamar você de convertido? Não é só na religião que tem um convertido evangélico, cristão, judeu, tem o convertido da eletrificação, por isso está o Daniel aqui. É mais ou menos isso, né, Daniel? A gente é um convertido mesmo, pode chamar, e a gente se torna um evangelizador depois, né? É, porque uma coisa que eu esqueci de colocar. Além disso, o Daniel, além de ser empresário, dono de faculdade, tem alguns projetos bem legais hoje também no universo da eletrificação. Ele é um influencer e que está com a gente sempre nesses eventos dos lançamentos, principalmente de elétricos, e foi ali que eu fiz o convite para o Daniel estar aqui hoje com a gente. É isso mesmo. E a história é muito engraçada. Aliás, quanto os novos entrantes nesse mercado que eu converso, eu vejo que a história foi muito parecida. Eu não queria saber de carro elétrico até mais ou menos uns 8 meses atrás. E aí eu comecei a conversar com alguns amigos. Pô, você gosta tanto de carro, entusiasta de carro. Cara, vai conhecer. Eu falei, não, imagina, daqui uns 5 anos eu vou pensar em fazer um test drive no carro elétrico. Ele falou, cara, você não sabe o que você está falando. Eu falei, vocês estão ganhando dinheiro, não é possível. Alguém está te oferecendo comissão para vocês estarem insistindo tanto. Bom, resumo da ópera, fui fazer o test drive, quase que arrastado, tá? E detalhe, saí de lá com o carro. A tua primeira experiência foi elétrico ou híbrido? Na verdade, eu fui para ver o 100% elétrico. Por quê? Aí tem um ponto legal da gente falar também. Eu já tinha tido a experiência do carro híbrido, mas uma visão de híbrido que é diferente dos híbridos que a gente conhece hoje. Sim. Híbrido, mesmo os plug-in que existiam antes, que eu tive essa oportunidade de conhecer, basicamente eles rodavam 60 km, acabava a bateria, você perdeu um pedaço da potência do carro e ficou na combustão, porque o motor principal é a combustão. Os híbridos que a gente conhece hoje, é o inverso. O carro, na verdade, ele é elétrico. O motor a combustão, ele é um gerador, principalmente, atua na tração do carro, sim, mas ele é principalmente um gerador da bateria. Então você tem um carro elétrico com gerador conectado a ele. Quando eu fui fazer o test drive... Qual foi o carro que você testou? Eu testei o Dolphin Plus, fiz... Ou seja, BYD. Eu fiz BYD, fiz GWM também, tá? Mas quando eu cheguei no Sil, eu não queria fazer, então, nenhum carro híbrido, porque a minha visão de híbrido era aquela que eu falei. E quando eu cheguei no Sil, eu falei, 100% elétrico, aquele projeto maravilhoso de Wolfgang Egger. A entrega imediata do torque que eu senti naquele carro, naquele momento eu falei, eu preciso ter esse carro. Esse carro é muito diferente do que eu já senti. Gosto de motores V6 para cima, V8, V10, V12. Sou apaixonado pelo ronco desses carros até hoje. Mas tem um negócio que eu falo que é engraçado na história do ronco. O ronco do carro é gostoso no final de semana, ali durante 6 horas. Não na mobilidade. Agora, todo dia, essa é a diferença. Então, você andar num carro que te entrega um conforto diferente, o prazer ao dirigir é diferente. Quem nunca testou, vá testar um carro 100% elétrico ou esses híbridos em que o motor o motor principal é o elétrico. É diferente. Aquela suavidade que você tem, ao mesmo tempo o carro é extremamente responsivo, você sente o carro na mão, você acelera, você freia. Cara, você fala, não é possível, parece que é tudo, não tem aquele delay que a gente é acostumado na maior parte dos carros, seja para acelerar, para frear, para virar. Não, é diferente. Eu falei, nossa, é de fato algo que eu não tinha sentido antes. E os meus amigos que estavam comigo nesse momento, né, eles riam, né? Eu falei, tá vendo? Eu te falei. Não, e você já virou a chave logo pro Sil, né? Que para mim, na minha leitura, é um super esportivo da marca, com um design espetacular, um carro bonito, um carro que, se não me falha a memória, por volta de 3 segundos, o de 0 a 100, né? Ou seja, muita potência, muito torque. E o Emílio, sempre no Pânico, ele comenta exatamente isso, Daniel. A experiência é fazer o test drive, né? Muitas vezes existe essa aversão à nova tecnologia. Eu tinha isso até com Android, eu tive a vida inteira Apple e não queria migrar depois.
e cada um, tem um cara que gosta mais de Apple, outro que gosta mais de Android. Eu me acostumei. A gente tem uma resistência muito grande no início a aprender o novo, né? A entrar naquele novo universo. Você que tem faculdade, você deve ter isso com seus alunos, né? Sempre a dificuldade de aprender o novo, o que está para frente. Agora, mais interessante da tua história, Daniel, é que não só você se converteu, ou seja, você virou a chave para parte elétrica, isso a gente já vai falar já, mas você também se tornou um empresário também da eletrificação com um projeto bem legal. E eu vou dar uma palhinha antes desse projeto aqui. Durante essas enchentes de São Paulo, eu tive uma experiência única, que você deve ter visto na rede, ou seja, até foi bem legal, a gente colocou aqui no Máquinas na Pan, na Jovem Pan, coloquei isso no Pânico. Eu consegui usar um carro elétrico, o i1 Pro, como uma fonte de energia para minha casa. Então eu consegui abastecer de energia elétrica a minha casa durante... A conta que eu fiz era assim, mais ou menos 15% da bateria a cada 2 dias. Imagina, eu teria ali praticamente para 12 dias de energia, um carro que tem 45 kW, a bateria de 45 kW, eu consegui abastecer durante 12 dias. Eu consegui deixar a geladeira ligada, que isso é fundamental para você não perder os alimentos e ter uma vida decente, né, durante a falta de luz. Tomar banho quente, porque embora a água, o aquecimento fosse a gás, o controle era eletrônico, então também não funcionava. Ter luz, ter televisão, ter internet, carregar o celular e até a cerca de arame elétrico que eu tinha da parte de segurança. Então, me ajudou bastante. Enquanto eu estava contando esse projeto e vendo isso, eu conversei com o Henrique Antunes, que é o diretor comercial da BYD, e ele me falou, puxa, eu estou fazendo um teste aqui em casa com um produto bem legal, mostrou até o vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui enquanto a gente fala todo esse processo. Você criou também uma história chamada Power Box, que enquanto eu tinha que ficar ligando essa ramificação de polvo pela minha casa inteira, com várias extensões, você está desenvolvendo um produto que você coloca direto na caixa de força. Conta um pouquinho essa história, Daniel. Cara, isso é impressionante. A história toda é explorar, comecei a explorar o universo do carro elétrico. E acabei encontrando nessa exploração o Tibúrcio Frota, que é um empreendedor lá do Piauí, brasileiro, tá? E que me apresentou o Powerbox. Ele falou, Daniel, o que você acha? Eu falei, isso é um gerador. Ele falou, é um gerador através da bateria do carro. Eu falei, nossa, fantástico. Então, nada mais é como se fosse o cabo V12. Tá? Só que ao invés de ser um cabo, ele tem, obviamente, uma série de dispositivos de segurança por conta da rede, por conta da tua casa, enfim, que você deixa ele fixo como se fosse um wallbox de carregamento. Tá? Só que, na verdade, ele vai receber energia do carro e vai levar direto para o quadro de energia da tua casa. Então, se for alguma casa muito grande, claro, vai se fazer um quadro emergencial para atender. O carro ele consegue liberar 4.000 watts, 4 quilowatts para abastecimento geral, seja pelo cabo V12, seja pelo próprio Powerbox. Isso dá aquilo que você falou, geladeira, luzes, ar-condicionado. Vocês vão ver no vídeo que o Tibúrcio faz, que está assim, atendendo. Tem o vídeo do Henrique e do Tibúrcio, né? O vídeo, você atende quase que a casa inteira. Aliás, lá na casa dele em específico, atende a casa toda. Uma casa muito grande seria um pouco diferente, mas para o cidadão brasileiro, a casa média brasileira, cara, atende com sobra, é aquilo que você falou. Uma casa média brasileira consome 20 quilowatts dia. Então você pega um Dolphin que tem uma bateria de 44, são 2 dias, quase 2 dias e meio. Você pega o Seal, que tem 80, são 4 dias. Isso se você não tirar o pé de nada, ou seja, estou tendo uma vida normal enquanto os vizinhos estão apagados, você com pelo menos 4 dias. E aí tem um ponto legal. Se você tiver um híbrido plug-in que tenha o sistema V12, é até acabar o combustível, porque o carro consome a bateria do carro, o Powerbox vai consumir... ele vira para a parte da combustão e vira um gerador. A combustão alimenta a bateria que continua... Foi exatamente isso que o Henrique Antunes fez na casa dele, passa a ter uma fonte estacionária, literalmente estacionária, parada na frente de casa. Então, deu muito resultado. E aí eu já vou virar a chave para o outro lado, Daniel.
e colocar você aí com um Exor7 em cima de você, que você como defensor da eletrificação como eu, é bom a gente lidar com esses gargalos também. Muita gente falava no começo, né, que esses gargalos da eletrificação poderiam ser a bateria, a duração da bateria, a autonomia de um carro, ou seja, o tempo de recarga, a duração da bateria, o tempo de recarga, a autonomia desse carro e também o valor de pós-venda, além da infraestrutura. E eu vi que essa chegada que teve das chinesas aqui no Brasil, elas começaram a romper cada um desses paradigmas. Como você vê esses pontos hoje no Brasil em relação ao que a gente tinha antigamente e essa nova onda de tecnologia? Olha, eu acho que são os pontos que realmente eu paguei para ver. E decidi, de fato, apresentar, mostrar a minha experiência para todo mundo, tentando entender cada um desses pontos. Isso foi fantástico. E colocar, desculpa te interromper, meu primeiro carro elétrico. Ou seja, o nome do canal do Daniel é literalmente a primeira experiência dele. O nome é muito bom. Meu primeiro carro elétrico. É isso, né? É exatamente isso. Porque qual que era a ideia? Eu falei, olha, o prazer ao dirigir aquele carro, eu falei, vai valer a pena o risco que eu vou correr em alguns pontos. Mas vamos avaliar esses riscos. Todo mundo dizia, o Sil vai chegar a 400 km de autonomia. Eu falei, não vai. É um carro muito potente, né? Certamente, se você usar toda a potência do Sil durante uma carga inteira de bateria, você não vai fazer 400 km por hora. 400 km de autonomia. Agora, se você andar como você anda num carro no dia a dia, no meu caso, 440 km ele faz. E aí eu comecei a testar vários outros carros. Falei, mas será que os outros são assim também? Né? Então peguei a linha BYD, peguei a linha GWM, peguei Chevrolet, peguei vários outros carros. Aí comecei a olhar e falei, nossa, realmente, né, aquilo... Agora, será que essa bateria vai aguentar esses 440 quilômetros de autonomia por muito tempo? E aí eu me debrucei e comecei a procurar um pouco mais sobre que tecnologia é essa. Bateria vicia. A bateria do celular, certamente, ela pode, cada vez mais moderna, tem melhorado muito, mas olha o espaço do celular. No carro, você consegue ter um líquido que refrigera e aquece a bateria quando necessário, para que ela tenha um desempenho sempre dentro de uma temperatura. Agora, no carro, você tem espaço para fazer isso. Você tem um gerenciador inteligente. Do tipo, não, é que nem seu celular, tem que esperar dar até 15% para carregar o celular. Não. O teu carro, eu tô com 90% de bateria, mas eu vou sair para uma viagem amanhã. Putz, será que eu posso engatar aqui para carregar esses 10 pontos que faltam? Pode. Pode, porque o gerenciador inteligente vai receber aquela energia na velocidade correta. Então eu falei, cara, vou começar a explorar cada assunto desse. Em 8 meses você fez isso? Em 8 meses eu fiz isso com o meu e com outros carros, né? Quando é entusiasta, claro, a gente acha tempo, né? Engraçado, claro. Você fala, bom, além de tudo que você faz, você acha o tempo para isso. Mas eu acho que o ponto legal da gente tocar em vários desses assuntos, né? É que hoje a segurança que eu tenho em ter um carro elétrico, ela é brutal. Eu sinto muito mais segurança no carro elétrico do que num carro a combustão. Primeiro pela parte responsiva, que a gente já falou aqui, mas ao mesmo tempo, quanto mais você vai conhecendo a tecnologia, quanto mais você vai vendo que esse universo, ele é um ciclo fechado que para muito bem de pé para muitos brasileiros, né? Você fala, cara, você fica cada vez mais feliz em ter feito essa opção. Acho que esse é o ponto. Então, vou dar um exemplo para você sobre isso. Daniel, você me falava sobre a experiência, né? Sobre um exemplo que você tem exatamente desse processo. Conta pra gente. Bom, Rufo, acho que um dos pontos que mais vale a pena a gente pensar sobre o universo do carro elétrico. Pô, eu moro em casa. Nem todo brasileiro mora em casa, mora em apartamento, enfim. Eu moro em casa e eu tenho condição necessariamente de pôr placas solares. Tá? Então, aquilo que já é um custo muito mais baixo. Então, assim, eu vou falar, vamos comparar o Sil com um carro esportivo, né? Tem que comparar banana com banana. Sim. O Sil, eu rodo a 20 centavos o quilômetro se eu pago 89 centavos por quilowatt da rede. Tá? O mesmo carro que a conta é mais ou menos 1/5 do combustível, é isso, né? O mesmo carro com potências parecidas, com uma diversão parecida, eu iria gastar R$1 pelo quilômetro.
Agora vamos para os carros, vamos sair da esportividade, vamos para um carro comum. Você pega um Dolphin, tá? O Dolphin, eu rodo com ele, eu fiz vários testes com o Dolphin, depois eu falo até do King, que eu tô rodando uma longa teste com o King aqui, a 10 a 11 centavos o quilômetro. O Dolphin Mini, 8 centavos o quilômetro. Você pega um carro de referência, é 50 centavos o quilômetro. Então, você começa a olhar assim, para um cara que roda muito hoje, dentro da autonomia daquele carro, tá dentro que ele roda. Cara, ele paga o carro simplesmente pela economia de combustível. Então, isso aconteceu com muito motorista de aplicativo. Exatamente. O cara dava o carro dele de entrada, aquele usadinho dele de entrada, e a diferença que ele tinha das parcelas saía de graça, exatamente pela diferença da economia que ele estava fazendo entre usar a gasolina ou usar a rede elétrica. Então, eu comecei a olhar e falei assim, bom, agora, você mora em casa, tem a condição de botar uma energia solar ali, placas solares. Bom, você vai rodar de graça. Aí você fala, mas poxa, num carro 100% elétrico, a manutenção é extremamente simples. Você só tem o motor elétrico, o conjunto de direção e ar-condicionado e a bolha em cima, com o acabamento que seja. É isso. Você tem muito menos partes móveis, enfim. Todo o motor é bushless, ou seja, não tem aquela bucha no motor elétrico para se desgastar. Então, são coisas que vão muito longe. Então, você também vai gastar menos na manutenção. Aí veio aquela discussão sobre pneu. Pneu não é tudo igual, não é... Bom, de fato, o carro elétrico, ele tem o torque imediato. Se você usa o torque imediato todas as vezes, obviamente você vai gastar mais pneu. Eu ainda tenho um carro com bastante potência a combustão, tá? Que quando eu uso o torque total desse carro, esse carro eu nunca consegui fazer mais do que 20 mil quilômetros com aquele pneu. Qualquer marca que eu já tenha utilizado naquele carro. Esse eu acho que é um grande fator. As pessoas começam a achar sempre muito problema, onde simplesmente é parar e avaliar. Então, se você tem um carro que você vai gastar 1/5 do que você gasta com combustível, dificilmente você vai ter uma manutenção muito pesada nesse carro. Né? Poucos elementos dentro do carro. Você pega um carro que você... E mais espaço interno, né? Proporciona até muito mais conforto. Não tem aquela coluna do câmbio no meio, nada disso. E detalhe, esse ponto que você tocou para mim, ele é muito importante, faz parte do conjunto desse prazer ao dirigir. Que, primeiro, você tem um carro com nível de acabamento para o preço que tem muito diferenciado. Tá? Você tem um espaço interno, o habitáculo de fato foi desenhado com algo, eu não sei o que eles fizeram, mas acharam muito mais espaço dentro de um carro do que a gente está acostumado. Né? Se você avalia carros da mesma categoria, por exemplo. E assim, o nível de acabamento, o nível de material utilizado, a tecnologia embarcada. Ou seja, você tem uma série de elementos para quando você olha para aquilo e compara com os outros modelos que estão à tua disposição, você fala, cara, a diferença é brutal, assim, a discussão do que está sendo entregue. Vou dar o exemplo do Sil. Que carro que você vai ter que faz de 0 a 100 em 3.3, 3.4 segundos? Tem gente na internet que consegue fazer 3.2 de 0 a 100. Tudo bem, ele não passa de 194 km de velocidade máxima. A gente até fala com a BYD... Mas tem um torque absurdo, né? E quantas vezes você passa de 194 km por hora, né? Mas independente, a gente brinca, BYD, chega aí nos 220, 240, reduz a bateria, dá 6 anos de garantia para a bateria em vez de 8 para essa brincadeira do Sil. Mas, fora isso, a hora que você olha o conjunto completo do carro, você vai pagar quanto para ter a mesma entrega? Cara, pelo menos 2 a 3 vezes o valor do carro. Daniel, você comentou uma coisa, e já me perguntaram isso, eu não sei essa conta. A gente tem a história de Power Box, a gente tem o Wall Box, a gente tem o carregamento portátil, né? Que os carros da BYD até vêm com, se é híbrido ou se é elétrico, vem ou com o Wall Box ou com o carregador portátil. Mas você falou da célula fotovoltaica, ou seja, do carregamento por energia solar. Quanto tempo deve? Eu não sei o valor de investimento para esse cara também fazer conta. Claro. Por exemplo, no lançamento agora do Shark, eles estão dando um kit de placas fotovoltaicas para você recarregar o carro. Se o cara quiser ir comprar isso, quanto tempo ele amortiza isso? É um investimento caro, a instalação é cara, o tempo de amortização disso? Já fiz conta com relação a isso. Ele faz conta de tudo. É importante pegar a cola da prova com ele, viu? Como economista, a primeira coisa que você faz é começar. Tem coisas que você não faz conta porque você não é para fazer, mas tem outras que realmente
decisão de investimento você tem que fazer. Cara, um investimento em placas solares para atender a tua residência e atender o teu carro, obviamente, um cara que roda 2.000 quilômetros por mês é diferente o número de placas que você vai investir para um cara que roda 15.000 quilômetros por mês. Mas digamos assim, numa situação média, tá? Numa situação média de um cara que vai rodar aí 2.000, 3.000 quilômetros por mês, tá? Por mês, talvez por ano, né? Não, acho que... 2.000 por mês? Eu rodo mais que isso. É mesmo? Eu rodo mais que isso. E se você for, eu estou botando 2.000 quilômetros por mês em todos os seus carros elétricos na sua casa para fazer a conta da placa. Você falou uma coisa que é verdade. Em São Paulo, na mobilidade urbana de São Paulo, é média de 60 a 70. Dia. É isso. Então, de cara, você já vai ter aí 2.000. É isso, 2.000 quilômetros. Olha, eu nunca tinha feito essa conta. 2.000 quilômetros por mês é uma média. É uma média. Né? Então, assim, que seja 1.500, não vai mudar muito. A diferença é o investimento que você faz em placas solares frente ao que você deixa de pagar de energia, tá? Tem um residual, naturalmente, você paga a distribuição da rede, tem outras coisinhas. Você não é que a tua conta vai ser zero para sempre, tem um residual. Você consegue pagar, amortizar esse investimento em menos de 30 meses. Ou seja, e tem muitas financeiras, isso é super interessante, tá? Que na verdade o cara financia na diferença do teu valor da conta. Então é quase assim, é como continuar. Se eu não tiver placa solar, eu vou continuar pagando conta de energia do mesmo jeito. Além da conveniência, né? Então ele simplesmente, qual que é a diferença que você vai pagar? Sei lá, você pagava R$500, uma hipótese. Vai pagar agora R$100 para a rede, R$400 vira a tua parcela para você liquidar o investimento que você fez em placas solares. Então são coisas que você começa a ver todo mundo querendo se ajudar no setor. Claro, isso é independente de você ter um carro elétrico ou não. Se você tiver um carro elétrico, você vai adicionar um conjunto de placas necessário para abastecer, atender o teu consumo de carro elétrico. Mas, cara, você compra o carro, roda a 10 centavos, entre 10 a 20 centavos é o custo que você vai rodar por quilômetro. Botou placa solar, você consegue ir pagando a sua placa solar ao longo do tempo. A hora que você acabar de pagar a tua placa solar, você vai rodar a zero. Sim, porque você vai continuar nesse universo, você não vai voltar para trás. Isso eu tenho escutado de muita gente. A gente normalmente faz uma visita às lojas, você também faz, às concessionárias. Nesse momento, o que eu tenho visto, Daniel? Antigamente era se o cara ia comprar um carro chinês. Já rompeu essa barreira, sabe que chinês tem qualidade. Segundo, se ele vai entrar para o universo da eletrificação, também já rompeu que ele gostou da experiência. A dúvida que eu vejo é entre o híbrido ou o elétrico. Então esse cara chega na loja, por exemplo, comparando até, como você falou, maçã com maçã, banana com banana. Ele vai comprar um Yuan ou vai comprar um Song, né? O Plus ou Pro, mas enfim, ele vai para o universo do híbrido ou para o universo do elétrico. Em cima dessa resposta que você tem no teu canal, no meu primeiro carro elétrico, você vê um interesse maior, um questionamento maior em cima de híbridos ou 100% elétricos? Você sabe que essa é, para mim, a principal discussão que se deve ter em termos de decidir sobre um carro elétrico ou um carro híbrido, que é qual é a sua rotina. Então, muitos entram ali pelo Instagram, né, pelo canal do meu primeiro carro elétrico, perguntando, Daniel, nossa, eu quero ter essa experiência, eu quero... A primeira coisa, qual é a tua rotina? Assim, e pensa na tua rotina 95% das vezes. Que o cara e que deve ser também, o que você estava comentando comigo nos bastidores, a do vendedor de loja, né? Antes de vender o carro, ele entender, fazer um raio-x no comportamento do consumidor. Porque hoje você tem a experiência do carro elétrico, seja ele híbrido ou 100% elétrico. Então, se você quer ter a experiência, escolha diante da tua rotina. Qual que é o ponto principal? O cara, por exemplo, é um vendedor. Um vendedor que ele não sabe se ele vai rodar 100 km no dia ou 2.000 km no dia, mas ele roda muito. Para esse cara, qual é o carro? É o híbrido. Porque ele não vai ter que assim, mas e as redes de eletropostos estão crescendo? Sim, mas elas atendem todos os pontos necessariamente na necessidade de atendimento daquele cara naquele determinado dia? Não. Então esse cara vai ficar frustrado se ele tiver um carro 100% elétrico. Compra um híbrido. Eu tô com um King agora, eu vim até fazendo o teste aqui para São Paulo. Ele fez exatos 117 quilômetros no modo 100% elétrico. Ou seja, do 100% de bateria até 25%, porque em 25% o carro híbrido
obrigatoriamente liga o motor a combustão para começar a regenerar, porque o principal motor é o elétrico. Sim. Tá? Sim. Entre, então, esse range de 75%, 117 km. E não foi assim, não, foi andando naturalmente, claro, sem excessos, andando naturalmente. Às vezes, quando você gosta de acelerar, eu brinco que o King... Algumas Porsches, não vou falar qual aqui, às vezes elas passam assim, e o híbrido, e as que têm uma potência menor, o torque do King é tão... ele incomoda, sabe? Então, assim, dá vontade de você acelerar, mas, cara, enfim, não para esse momento, para o momento comum, você vai chegar entre 100 e 120 quilômetros no modo 100% elétrico desse carro. Agora, olha outro ponto importante desse carro. Saiu do modo híbrido, então em 25% começa a recarregar, né? Eu cheguei aqui na Jovem Pan, tá com 62% de bateria, ou seja, na estrada, no começo da estrada ele bateu os 25%. Eu rodei 100 km, chegou aqui com 62%. Eu fiz uma média até a entrada de São Paulo, 103, 104 km por hora. Da entrada aqui caiu para 72, naturalmente, você entrou em São Paulo. Nesse trecho, ele saiu da bateria de 25, trouxe a 62, mantendo 100 km por hora, ou seja, você vê, ele vai regenerando. Ele vai regenerando a bateria. A gente tem Samidana no Pânico e tem Daniel Rossi aqui no Ligados na Tomada. Para finalizar, Daniel, qual o próximo passo? O que você acha que chega antes? Uma autonomia maior, uma bateria melhor desenvolvida, um tempo de recarga menor? Ou você acha que esse pacote vem todo junto, acompanhando lado a lado ao longo desses próximos meses? Ufa, essa pergunta quase de $1 milhão. Ela é uma pergunta que eu acho que vai vir quase tudo junto, pelo seguinte: a tecnologia, ela vai avançar, certamente, tá? Agora, a que preço? Esse é um ponto que todo mundo tem que avaliar, tá? Eu acho que, para os carros que estão aqui, eles entregam uma média de 400 km a um determinado preço. As baterias, quando vierem com uma bateria de 800 km, elas vão chegar com outro preço. Naturalmente, quando vierem as baterias de 1.200 km, vão chegar com outro preço. E a de 400 vai ficar mais barata. Então todo mundo fala, cara, daqui 20 anos, quando você tiver rodar 2 milhões de quilômetros... E a gente vai ter escala também, uma escala muito maior, né? Então, assim, a tecnologia está vendo e ela, obviamente, necessariamente, ela precisa se pagar, aqueles que desenvolveram aquela tecnologia. Mas o ponto é, o que é mais importante? O carro hoje do Brasil, ele roda quanto? 400 km também. O carro a combustão roda 400 km. Então é mais importante vir um carro com 800 ou é mais importante ter uma rede de eletropostos que vem crescendo, mas em pontos estratégicos que tenham mais investimento para isso também e que garanta uma carga rápida? Ou seja, não necessariamente se eu, Daniel, fosse um tomador de decisão, eu decidiria por uma carga mais rápida mantendo os mesmos 400 km. Porque aí é a mesma rotina que a gente tem hoje. Eu não rodo 400, se eu preciso parar, eu não paro 10 minutos para abastecer um carro. Se eu parar e abastecer meu carro em 10 minutos, não vai resolver mais 400 km do mesmo jeito. Eu escutei uma história muito interessante falando de tempo de recarga, muito interessante mesmo. Que era assim, foi um lançamento do Elon Musk nos Estados Unidos, não sei se foi do Tesla 3, que perguntaram para ele, ele perguntou para a plateia, sabe quanto tempo vocês perdem carregando um carro na tomada, um carro elétrico? O pessoal falou 2 horas, 3 horas, 5 horas. Ele falou, não, 1 minuto. 30 segundos para você plugar, você vai dormir, você acorda, 30 segundos para você desplugar. 1 minuto, 30 segundos e 30 segundos. Eu achei genial, é mais ou menos isso, como eu achei genial esse bate-papo nosso. Quero ver mais vezes aqui, a gente ainda tinha muita coisa para conversar. 30 minutos é muito... A autonomia do programa, Fagner, meu diretor, ainda está muito pequena. Ele precisa aumentar essa autonomia também. Super obrigado, amigo. Quero que você passe para a nossa audiência onde as pessoas te encontram. Pessoal, para falar comigo, sempre disponível no @meuprimeiro-carro-elétrico, seja no Instagram, que é o principal veículo que eu tenho, mas eu também tenho ali o TikTok, o YouTube, tudo é @meuprimeiro-carro-elétrico. Tá com underline entre as palavras, mas se botar tudo junto, chega do mesmo jeito, vocês vão me encontrar lá. E eu fico aqui, assim, super agradecido por ter essa oportunidade de bater esse papo. Realmente a gente começa a entender uma tecnologia que cada vez mais faz sentido com o que a gente quer para o mundo, tá? Que te traz muito prazer e que falar disso e me desafiar a aprender cada vez mais. Tem perrengue lá também, tá, pessoal? E é legal que no perrengue a gente aprende.
Então, assim, a gente vai se aventurando, vai explorando cada vez mais e poder difundir isso para outras pessoas. E até bater esse papo com a indústria, que a gente sempre tem oportunidade para, olha, eu acho que o que faz mais sentido é isso, a gente conversa muito com os donos de carro elétrico. E para deixar um último agradecimento aqui a todos que nos seguem, e toda vez que eu chamo quem aqui tem carro elétrico, qual é a sua opinião? Fale opinião de dono. Vale a pena vocês procurarem esse vídeo lá e vocês entenderem o que de fato cada um fala. A cada 100 mensagens, 99 é assim, eu não vou ter outro carro a não ser elétrico. Legal, nosso Daniel Rossi, que é aqui no programa o Samidana do Ligados na Tomada. Super obrigado. Obrigado você. Quero você mais vezes com a gente. E você continua ligado na tomada, porque já às 4 da tarde tem Máquinas na Pan. Também com eletrificação, carros a combustão, novos lançamentos e craques aqui como Daniel Rossi. Até lá. Obrigado. Um abraço. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.